Olá, seja bem-vindo ao Municast Brasil, podcast voltado para os municípios que busca levar conhecimento, capacitação às pessoas que trabalham com municípios. E hoje temos a honra aqui de receber o doutor Elionai Biela, que é consultor legislativo e sócio fundador da Consuleg. Consuleg. Doutor, é um prazer tê-lo aqui no podcast Municast Brasil. Eu gostaria que o senhor iniciasse contando um pouco da sua trajetória e como é que o senhor ingressou nessa seara legislativa. Primeiro eu quero lhe cumprimentar. Carlos, eu me baseio muito nas palavras, na origem, na etimologia das palavras. Município vem de munus, obrigação, capacidade, né? Então, Municast é um excelente nome que Obrigado. você colocou no seu podcast. Outra coisa, eu quero lhe cumprimentar, porque para mim é uma honra conhecer pessoas. E você é uma pessoa maravilhosa de se conhecer, porque o que mais lhe identifica é a sua humildade. Obrigado. E você é a humildade que diz tudo, viu? Você é um gigante, sem ser arrogante. A recíproca é verdadeira. Isso é uma honra, eu conhecer pessoas desse quilate, né? Obrigado. E a minha trajetória é de uma pessoa humilde do interior do Amazonas. Quando nós nos conhecemos, você se apresentou como uma pessoa que tem experiência em irmãos. Justamente. E eu tenho experiência no interior do estado. Eu remei para estudar, eu sei o que é a cidade do interior, eu sei o que é a dificuldade que a população carente passa, porque eu sou originário deste povo que luta todo dia não para matar um leão, é para não ser comido, não ser devorado pelo leão, né? Então, a minha vida é essa de luta, de sacrifício. E eu ingressei na Assembleia Legislativa do Amazonas em 1989, na época da Constituição Estadual. E eu aprendi muito, porque eu era office boy. Eu levava os documentos do gabinete para o plenário. E eu ficava lendo aqueles pareceres dos advogados e achava palavras muito bonitas, e eu fazia um círculo em torno das palavras que eu não conhecia e comprei um dicionário para aprender, por isso que o meu gosto pela etimologia das palavras. Minha avó, que é a minha inspiração, ela dizia: aprenda a viver. O que era aprender a viver? Faça tudo o que você puder, onde você estiver vivendo, para que a sua vida seja boa. Então ajude, coopere, contribua, colabore. E aí eu fazia tudo isso e aprendi. E ela dizia: estude que um dia você vai ser um grande homem. Então eu sigo esse conselho da minha avó ao tema da música do Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, Maravilha. estudo todos os dias, estudo sempre. E cheguei a me formar em 2 faculdades, administração e direito, que a Assembleia Legislativa do Amazonas me deu essa oportunidade. Galguei vários degraus na minha experiência profissional, de 30 anos que passei na casa como servidor público comissionado. Eu não conheço muita gente que ficou 30 anos em cargo comissionado. E cheguei a ser diretor da casa porque me aperfeiçoei em regimento interno. Que maravilha. E como a Assembleia Legislativa do Amazonas tem 24 deputados, a imprensa começou a me apelidar de 25º deputado. Então, eu sou conhecido no meu estado como o 25º deputado. Eu conheci o regimento interno de cós salteado e muitas sessões plenárias foram interrompidas com a minha participação ali no plenário, naquele momento que eu costumo dizer para os assessores parlamentares que tudo que acontece no parlamento é na velocidade do som. Enquanto o parlamentar está falando, você está ali concretizando.
E aí eu tinha que dizer, o artigo 240 não permite, segundo o regimento interno isso aqui não é possível. E aí eu fui me tornando famoso, mais pelo enxerimento que a gente fala lá na nossa região, né? E eu não podia falar no plenário, que eu não sou parlamentar, mas aí foi criando essa expertise. Então, nossa trajetória é essa. Nesses 30 anos de Assembleia, eu dava a ideia para vários presidentes que nós tínhamos que criar um órgão de apoio às câmaras municipais, até que o deputado Ricardo Nicolau criou o SECOT, Centro de Cooperação Técnica do Interior, um órgão voltado a dar cooperação para as câmaras, porque as câmaras municipais elas não têm recurso para contratar funcionários gabaritados, empresas de grande porte. Às vezes tem 2, 3 funcionários. Um é o vigia, o outro é o copeiro e o outro é o faz tudo, que o cara faz parecer, discurso e tudo mais. Então, eu percebendo isso, nós criamos o SECOT, que esse ano, em 2026, vai fazer 15 anos. A Assembleia do Amazonas foi o primeiro órgão a criar um órgão dessa natureza. Hoje já copiado em algum lugar do Brasil, que a gente inclusive leva essa sugestão para outras assembleias legislativas e governos estaduais. E ele integrou ali a estrutura e ficou para levar conhecimento, capacitação, conhecimento, no primeiro conexão ali entre os legislativos. No primeiro momento, o SECOT foi criado para revisar e atualizar as leis orgânicas municipais. Quando nós entramos na Câmara, nós descobrimos que eles precisavam de tudo. O vereador, eu costumo dizer que ele não sabe a diferença entre corpus Christi e habeas corpus. Né? Vereador é uma pessoa do povo, é um mototaxista, é um professor primário, é um pescador, um produtor rural, alguém ligado ao esporte, um comerciante. Ele não tem conhecimento jurídico, né? Vereador não sabe muitas das vezes o que significa ser vereador. Vereador é andar pelas veredas, né? Eu digo e disse ontem na palestra que o nariz do vereador é o mais perto do dedo do eleitor, né? O eleitor é primo, é irmão, é parente, é compadre do vereador, sabe aonde o vereador mora. Né? Ele conhece até quem tem dor de cabeça, é quase um agente de saúde, né? Sabe quem tem dor de cabeça, quem precisa de um exame, de uma Muitos cirurgia. Agentes de saúde são vereadores, né? Também. Né? Então, e aí o vereador, ele não cumpre a função precípua, a função constitucional do cargo, legislar e fiscalizar. Na verdade, o vereador, a função que ele mais exerce é do assistente social. Né? Ele é o assistente social do município. E aí eu já queria fazer a segunda pergunta, que o senhor já entrou nesse contexto. Hoje, qual é a realidade que o senhor vive? A gente sabe que avançou muito, mas tem muitos municípios que ainda estão com suas leis orgânicas, regimentos, precisando atualizar. Houveram alterações legislativas, principalmente constitucionais, importantes. Como é que o senhor visualiza, tem visto esse cenário? E como é que o senhor entende que dá para melhorar? Como é que a Câmara pode melhorar, que o vereador pode melhorar, os assessores também, para atender aí essa necessidade de capacitação e de organização, de estruturação do órgão, não só da Câmara, mas também da Prefeitura, que muitas delas quase, né, as que são pequenas, não têm uma consultoria legislativa interna dentro da Prefeitura, que prejudica na elaboração, na análise dos projetos de lei que vão chegar lá no Legislativo já talvez precisando de uma técnica mais aprimorada. Eu assisti um dos participantes que estiveram aqui ainda há pouco, autor de um livro, e é um rapaz de muito talento, e ele falou sobre o idiota, né? Que a palavra idiota vem do grego que não se interessava por política. Nas minhas palestras, eu costumo dizer que existem tem duas formas de você ser um idiota. Primeira é você falar o que não sabe. E a segunda é você falar o que sabe para quem não está entendendo. Você se torna um idiota também. Nesse contexto, quando nós decidimos atuar com leis orgânicas, eu fui aprender o que é lei orgânica, por que o nome é lei orgânica, de onde vem essa bendita lei orgânica e como que ela se tornou lei orgânica no Brasil.
E eu fui estudar num instituto do Rio Grande do Sul, chamado IGAM, onde eu aprendi como fazer a revisão da lei orgânica. A primeira coisa é o fato histórico. O município não era ente federado até a Constituição de 88. Então, quando o município foi elevado ao grau de ente federado, lá onde diz a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, ele traz o município para o grau de ente federado. E aí o município teve a necessidade de ter uma lei com força de Constituição. Houve, inclusive, um debate na Constituinte, onde um deputado federal do Amazonas, José Cardoso Dutra, sugeriu que o nome fosse Constituição Municipal. E ele foi derrotado por um senador do Rio de Janeiro, Afonso Arinos, que disse que deveria permanecer lei orgânica, algo que já era previsto nas constituições estaduais, onde as assembleias legislativas faziam as leis orgânicas e enviavam aos municípios. Já iam prontas. Já iam prontas. A história diz que o artigo 14 das ADCTs da Constituição Federal, ele fala o seguinte: um ano após a promulgação desta Constituição Federal, os estados em Assembleia Constituinte promulgarão as suas constituições estaduais com base na Constituição Federal. Parágrafo único da ADCT 14. 6 meses após os estados, os municípios promulgarão as suas leis orgânicas respectivas, em 2 turnos de votação, com interstício mínimo de 10 dias. É a única vez que a Constituição Federal define um prazo mínimo do interstício, que é o prazo entre o primeiro e o segundo turno. Isso depois vai causar uma outra reflexão. Muito bem. Um ano após a Constituição Federal, seria outubro de 1989. 6 meses após outubro de 1989, dá abril de 1990. Era o prazo findo constitucional para que os municípios elaborassem as suas leis orgânicas. Veja o termo, elaborar. Dos 5.560, não sei precisar os números exatos dos municípios, pouquíssimos sabiam o que era lei orgânica e como se elaborava uma lei orgânica. E o prazo foi passando. Então, a OAB disponibilizou um modelo que foi adotado pelos municípios brasileiros. Portanto, as leis orgânicas não foram elaboradas, elas foram copiadas. Hoje, é um detalhe importante. A lei orgânica de Urucará, no Amazonas, de Alvorada, no Tocantins, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, diga lá o município de Goiás, de Uruaçu. Uruaçu, elas não se referem àquele município, ela não tem a característica do município. Não atende ao contexto e à realidade local. Ela não tem a realidade local. E ali, a Constituição Federal tem 140 emendas, a Constituição Estadual tem 100 e tantas emendas, e as leis orgânicas foram ficando para trás, não foram se adequando. Além do que a União, que tem o poder de legislar quase que supremo, foi criando leis federais que atingem diretamente ao município, como, por exemplo, Lei de Responsabilidade Fiscal, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, Mobilidade Urbana. Então, são coisas que estão aí, por exemplo, agora foi criado o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que o município faz parte. É necessário que nós façamos uma adequação da lei orgânica em relação à Constituição Federal, em relação à Constituição Estadual, em relação às leis federais e às decisões dos tribunais superiores que atingem os municípios. E isso não foi feito. E quando vai ser feito, a maioria das vezes é feita por advogado. Detalhe, o advogado não aprende processo legislativo na faculdade. E é por isso que nós fazemos parte hoje da mentoria Legis Pro DF, que vai nos ensinar processo legislativo, coisa que eu sei pela vivência de 37 anos no Poder Legislativo. Então,
Por que que eu chamei a atenção? A maioria dos advogados revogam a lei orgânica originária. E aí eu conheci Danilo Falcão para fazer a seguinte pergunta a quem quiser, inclusive fica aqui o questionamento jurídico. Com ordem de quem? Com base em qual lei eu posso revogar a lei orgânica original? Porque eu desconheço. Só tem um comando para que a lei orgânica fosse elaborada. Artigo 14, parágrafo único da ADCT. De lá para cá, nenhuma mais. Alguns advogados usam o artigo 10º, o artigo 10, creio que é o artigo 10 da Lei Complementar 95 de 98, que diz que quando a reforma for muito grande, é melhor se fazer uma nova lei. Mas ninguém pode dizer que lei orgânica é lei, porque ela tem o status de Constituição. Ela exige quórum para iniciar a emenda, 1/3. Ela exige quórum para deliberar a emenda, 2/3. Ela determina 2 turnos e, como eu falei anteriormente, é a única vez que a Constituição determina o interstício mínimo de 10 dias. Você pode até quebrar o interstício numa PEC, numa proposta de emenda à Constituição, mas não pode fazer isso na emenda à lei orgânica, porque a Constituição estabelece que é no mínimo 10 dias. Então, por força de tudo isso, na minha opinião, é inconstitucional construir uma nova lei orgânica ou revogar a lei orgânica originária, né? Porque nenhuma lei até agora deu esse poder. Portanto, diante de tudo que nós estamos colocando aqui, o Poder Legislativo tem necessidade de contratar, de formar, de capacitar consultores legislativos, que não se confunde com os consultores jurídicos. Isso é outra coisa que nós temos que falar. O consultor legislativo, ele vai assessorar os vereadores, a mesa diretora, as comissões técnicas no processo legislativo, nos procedimentos legislativos. E existe diferença, por menor que seja, o que é processo e o que são procedimentos. A gente se vale de um grande exemplo de que o processo é um trem no trilho e os procedimentos são as estações de embarque e desembarque que esse trem vai percorrer. Portanto, é necessário que se capacite, que se fale sobre isso, oriente-se sobre isso e que se dê a diferença do que é uma consultoria jurídica ou uma assessoria jurídica de uma consultoria legislativa. É a interpretação regimental, a interpretação da lei complementar, a interpretação da própria Constituição, do regimento interno, da lei orgânica, na hora de que o Poder Legislativo se manifesta, quer seja votando, deliberando, quer seja discutindo, quer seja numa sessão ordinária ou numa sessão extraordinária ou sessão especial. Maravilha, doutor Biela. Isso é importante porque essa divergência entre a lei orgânica e as reformas constitucionais e as novas leis, isso dá uma insegurança jurídica, isso acaba resultando num prejuízo para a população como um todo, porque há essa divergência e às vezes as políticas demoram a ser implementadas porque não altera a lei orgânica. O município às vezes é questionado pelo Tribunal de Contas, exigido que se crie uma política ou que se altere a lei orgânica para atender a Constituição Federal. Mas eu gostaria de saber aqui, que o telespectador também, da Consuleg. A Consuleg vem atender essa carência, essa necessidade de formação no âmbito legislativo e também no âmbito municipal do Poder Executivo? Eu tive a felicidade de fundar a Consuleg em 1995. Como eu exercia cargos... Já tem 30 anos. 95 para 2025, deu 30, né? Esse ano vai fazer 31 anos, em 2026. Quando eu criei a Consuleg, em 1995, foi para dar consultoria legislativa. Mas eu exerci cargos públicos que conflitavam eu oferecer
no privado o que eu garantia no público. Então, efetivamente, a Consuleg há pouco tempo ela vem exercendo isso quando eu me aposentei. E a Consuleg foi criada para isso. Consuleg é consultoria legislativa. Basicamente Bem isso. específico. É consultoria legislativa. Como que eu vou interpretar regimento, como que eu vou interpretar lei orgânica, como que eu vou me pronunciar, qual é a diferença de questão de ordem pela ordem, né? E como que eu vou me comportar no meu mandato, decoro parlamentar. Então e aí a Consuleg se especializou em revisão de lei orgânica, regimento interno, na confecção de leis como plano de cargos, carreiras e salários, plano diretor, né? Então uma colega nossa sugeriu que nós ficássemos atentos a Código Sanitário, né? Então, são leis municipais. E nós oferecemos cursos de capacitação continuada aos servidores e vereadores, são cerca de 30 cursos voltados para o Legislativo, e nós adotamos um modelo de atividade. Os nossos escritórios, nós estamos instalados em 4 estados, sendo ele o Amazonas, Roraima, o Tocantins e o Acre, e nós adotamos um escritório que é mais um acolhimento. Cada escritório possui uma mesa com telão para que os vereadores possam ali reunir, se for preciso, comporta até 12 pessoas. Fazer reunião. Nós temos gabinetes disponíveis com computador, com internet, com tudo, para que o vereador, quando chega na capital, possa ter um lugar para atender a um cidadão, para atender a qualquer pessoa que ele marque, como se fosse um escritório de representação da Câmara, e ele possa elaborar um documento que nós possamos fazer. Às vezes o vereador vai a uma secretaria de um estado fazer um pedido lá para o seu município, não levou um ofício, então nós confeccionamos esse ofício, e nós temos um auditório que tem capacidade entre 30 a 50 pessoas. Onde em cada um dos estados tem essa estrutura. Exatamente. Para nós capacitarmos o vereador lá na capital, e também nós iremos ao município quando for necessário. Muito bom, doutor. Agora eu gostaria que o senhor deixasse uma recomendação, um conselho para o presidente da Câmara que precisa atualizar, que precisa capacitar seus servidores, e deixasse esse recado para ele, que pudesse ele analisar e pensar sobre a importância disso tudo. Senhores vereadores, senhor presidente, servidores do Poder Legislativo Municipal, durante a minha vida eu dediquei o meu trabalho para defender e fortalecer o Legislativo Municipal. Mas existe uma diferença entre o parlamentar e o pralamentar. Tem muito parlamentar que é pralamentar. Parlamentar que não sabe exercer o poder que tem. Mandato é uma procuração. E o parlamentar é um representante do povo. O povo lhe outorga um mandato para você representá-lo. E quando você representa o povo com gracinha, com gestos obscenos, há vídeos de vereadores que não sabem rezar o Pai Nosso quando vai ler a Bíblia na Câmara, vereadores que não sabem cantar o hino nacional, vereadores que quando vai ler a mais importante das leis que chega no município no início do mandato, né, que é o plano plurianual, 4 anos já vi vereador lendo plano plurianual, né, que passa a ser um palavrão. Então, você precisa se qualificar. Ninguém nasce sabendo. Você, vereador, que é comerciante, que é professor, que é mototaxista, quando você entra na Câmara, você não entra sabendo. Mas você precisa saber. Você precisa aprender. Como é que você vai legislar? O que é parlamento? É local de fala. Parlar é falar. E se você não sabe falar, então você não representa bem o povo. Então, senhores vereadores, vamos nos qualificar. Vamos aprender técnica legislativa, processo legislativo, oratória, interpretação do regimento, comissões técnicas, para que servem. Tem muita coisa errada e muita coisa inconstitucional. Uma delas, Carlos, é eleger na comissão técnica o relator. Tem muito relator eleito por 2 anos para ser relator.
Isso é inconstitucional. Como é que você vai eleger uma pessoa para ser relator? E quando for o projeto dele, como é que ele vai relatar o seu próprio projeto? Ele está impedido, ele é suspeito, ele não pode fazer aquilo, legislar em causa própria, certo? Então, são correções que nós temos que fazer, tem muita coisa errada, e nós, o Carlos, nós da Legis ProDF, os Falcões que nós chamamos, e outras empresas especializadas estão à disposição para capacitar vereadores e servidores. E tem mais, tem Tribunal de Contas condenando gestão porque não capacita seus servidores. Maravilha, doutor Biela. Onde o ouvinte pode encontrar doutor Biela na rede social e Certo. bem como a Consuleg? Nós temos um Instagram Consuleg Oficial e Biela Consultor. Nesses dois veículos podem nos encontrar e será uma honra falar com todos os senhores. Foi uma grande honra recebê-lo aqui, alguém que tem um conhecimento tão vasto e tão simples, né, de repassar esse conhecimento, que o senhor falou de humildade, mas a humildade do senhor pelo conhecimento também é muito grande, me contagiou muito, me contagiou pela conversa, pela apresentação, né, irradiante que o senhor prestou ontem para mais de 5.000 vereadores, e foi um grande prazer, espero que a gente possa levar esse conhecimento aí para vários municípios e estamos à disposição. E queria deixar aqui um recado e agradecer aos ouvintes, né, que podem acompanhar o Dr. Biela, a Consuleg, né, nas redes sociais e fazer contato se for preciso. Estamos à disposição. É um prazer tê-los conosco. Um forte abraço.